Olá aluno, olá aluna, bem-vindo a mais essa aula. Iremos agora começar a praticar pintura. Pintura com lápis de cor nos nossos olhos. Iremos pintar 3 olhos de cores e formatos diferentes. Para essa aula iremos utilizar folha branca, lápis HB ou lapiseira, borracha e lápis de cor. No mínimo, caixa com 12 cores ou mais e a marca, no mínimo aí, vamos dizer assim, Faber-Castell. Se você quiser e puder, maior número de cores, ótimo, melhor ainda. Se você quiser e puder, uma marca melhor que a Faber-Castell ainda, excelente. Mas só isso que eu já falei aqui já vai ser o suficiente. Nessa aula não faremos arte final com o nanquim, é só o lápis direto para o lápis de cor. Fica muito bonito. Na verdade, o resultado é justamente esse desenho que está aqui atrás, aqui no cenário. Fica muito bonito, somente com o lápis e os lápis de cor. Vou deixar para impressão disponível este gabarito aqui, para que você, se quiser e puder, imprimir. Caso não queira ou não consiga imprimir, você pode você mesmo desenhar os olhos. Inclusive, é um jeito de você treinar um pouco mais, você mesmo fazendo os seus olhos. Não precisa ser exatamente esse tipo de olho, esse formato. Você pode buscar uma outra referência e você mesmo desenhar, ou imprimir, ou olhar esses aqui e copiar. Bom, tendo em mão o desenho dos olhos impressos ou copiados, podemos começar. Aqui você vai perceber que iremos basicamente reproduzir as mesmas técnicas que fizemos na aula onde fizemos o olho por completo, o olho inteiro monocromático, tudo numa cor só, somente no grafite, lápis HB ou lapiseira. O mesmo princípio de luz e sombra, degradês, o ponto de brilho, onde fica, tudo mais, a mesma coisa dessa aula. A diferença é que ao invés do grafite no lápis, vai ser os pigmentos e as cores dos lápis de cor, mas o princípio básico é o mesmo. Em 3 olhos usaremos tons diferentes de cor, conjuntos diferentes de cor. Um olho com tons azul, outro olho com tons verdes, outro olho com tons vermelho. Vou deixar fácil a referência para que você vá olhando e se orientando durante o desenho. Nesse primeiro iremos começar fazendo o contorno, fazendo todo o preenchimento das áreas mais escuras com o próprio lápis de cor preto. Repare que tem bastante áreas com bastante cor preta, bem intenso aí. Todos os cílios, a pupila mesmo, muita sombra. Então o lápis de cor preta aqui ele vai ser bem usado. E nesse também nos demais olhos, começaremos sempre da cor mais escura para a mais clara. Então o preto é justamente a cor mais escura possível, começamos por ele. Então tudo que for preto eu faço nessa etapa, por completo. O que for mais intenso, mais carregado, eu forço um pouco mais o lápis. O que for passagem de degradê, eu vou fazer o esquema de degradê. Começar forte e terminar um pouco mais fraco. Com o mesmo lápis, eu consigo diferentes tons, eu consigo diferentes resultados. Então, tudo que for preto e ou sombra, eu faço aqui agora com o lápis preto. A nossa íris ela é colorida, na verdade é ela o que dá cor aos olhos. Mas tem neles aí algumas partes mais escuras, algumas sombras, então já faço também aqui agora, nessa parte, nesse comecinho. Repare que em volta dela vai ter toda essa sombra que nas bordas estão mais escuras e na parte de dentro ele vai ficando um pouco mais com efeito de degradê. Então eu faço tudo isso aqui na íris com o nosso lápis preto bem apontado, de preferência.
Já deixo as áreas de brilho, né, essas bolinhas brancas que são os brilhos, já reservada ali, né, essa parte eu não vou pintar, eu vou usar o branco da folha, a divisão do preto do restante do olho, para essa parte branca do brilho, ela é bem marcada, né? Eu não posso fazer dela degradê, esfumaçada não, ela é bem dura mesmo, esse brilhinho, que ele está se sobrepondo completamente ao olho, então eu tenho que deixar ele ali, né, essa passagem bem dura ali para dar essa ideia de que é um brilho. Os pontos de brilho, né, geralmente são dois, um mais acima, um maior mais acima e um outro abaixo, mas pode fazer três, né, tem algumas variações, né, você pode fazer mais de um ou até mesmo um só. Agora, com o lápis preto finalizado, eu passo para a próxima cor. Esse que é o olho vermelho, né? Então, o mais escuro depois do preto vai ser o vinho, né? Esse vermelho escuro aí, vinho. Repare que eu começo a pintar praticamente em cima da cor anterior, no caso do preto. Eu meio que estou pintando por cima do preto, né? Cobrindo todo ele e avançando um pouquinho mais à frente. Toda a pintura do olho, vamos fazer esse processo. Começar pela cor mais escura, na próxima cor começar meio que cobrindo a cor anterior. Né? Não vai cobrir completamente, né? Ela vai aparecer e é justamente isso que vai misturando as cores. Eu vou bolar aqui algum gráfico e pôr aqui na tela para que você entenda esse conceito que eu quero passar.
Inclusive, você pode até praticar esse efeito de degradê, né, com cores diferentes, numa folha solta aí, numa tira que você pode ir fazendo só, para soltar a sua mão, só para você entender melhor o conceito que eu quero passar aqui. Você pode usar isso na pintura de olhos e também de roupas e até mesmo de pele. A próxima cor, vermelho, né? Começa em cima do vinho, continua um pouquinho mais para frente, sem preencher tudo. Vai ter parte branca ainda. A próxima cor, laranja, em cima de todas as cores demais e joga um pouquinho mais para frente. Próxima cor, amarelo, começa em cima de todas as camadas e joga um pouquinho mais para frente, deixando aí, se possível, uma partezinha branca. Repare que, no fim das contas, a escala tonal, a escala de tonalidades, fala assim, preto, vinho, vermelho, laranja, amarelo e branco. Dá um pouco de trabalho, tem que ter um pouco de paciência e atenção, mas fica muito legal o efeito, fica muito bacana o resultado.
Aqui a nossa pupila, deixei só uma bolinha preta mesmo. Repare que fica muito legal o degradê, feito na medida certa, com paciência. Fica muito legal o resultado. Passando agora para o próximo olho, o segundo olho. Basicamente é a mesma coisa do olho anterior. Esse aqui só é um pouquinho diferente o formato. Por exemplo, a pupila é um pouquinho menor do que o olho anterior. E esse aqui será na cor azul. Ou seja, aqui a escala tonal, a passagem de cores será preto, azul marinho, azul royal, azul claro e branco. Sendo que esse azul claro ele é quase facultativo. Você pode optar por não utilizar ele. Somente o preto, marinho e azul royal, e o branquinho ali da folha já será o suficiente. Vamos lá?
Nesse olho aqui, eu adicionei uma coisinha a mais que não fiz no olho anterior. Na parte de dentro, aí, na parte da pintura da íris, eu utilizei o lápis de um jeito que aparecesse esses risquinhos apontando para o meio da íris. Eu poderia representar essa textura, essa íris, de outras maneiras, ou nem mesmo fazer, como eu não fiz no olho anterior. Mas eu estou justamente fazendo soluções e métodos diferentes em cada olho, para que você perceba, para que você repare que não existe receitinha de bolo, que você tem que seguir perfeitamente, exatamente igual para se desenhar um olho, para se pintar um olho. Alguns artistas preferem detalhar mais a íris, outros nem tanto. Formato, tamanho do olho, o brilho, o formato exato da bolinha branca ali do brilho, o tamanho do brilho do olho, muda muito de artista para artista, e isso é comum, isso é normal. O importante é você conseguir passar, né, a personalidade do personagem, a emoção desejada e deixar algo visualmente bonito, respeitando ali, né, os elementos mínimos ali de um olho, né? Já tivemos aula disso anteriormente. A parte branca, a esclera, a íris, a pupila, né, os cílios, todos esses elementos dentro do traço anime mangá. Mas não existe jeito exato, você mesmo vai criar o seu próprio traço, eu sempre falo isso, o seu próprio estilo. Algumas coisas você vai dispensar, outras coisas você vai gostar mais, outras coisas você vai adicionar. Isso aí é comum, isso é normal. Para se conseguir esse efeito de textura, esse raio de sol, eu apoio o lápis do ponto extremo ali, na parte de fora, e faço um risco rápido, apontando para o meio da área, no caso a íris. Começo na borda da íris e faço os risquinhos apontando para o meio, em todos os graus possível, né? Toda a circunferência. Tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Ou seja, tanto da borda da íris apontando para o meio, para a pupila, tanto da borda da pupila apontando para a borda da íris. Eu vou intercalando, vou fechando as paredes, deixando no meio essa área, né, mais clara, mais branca, né, que vai simular o brilho. Fazendo isso com paciência, com calma, fica um resultado maravilhoso. Fica muito bom o desenho no final das contas aí. Agora, nosso terceiro olho. Mesmo processo dos demais. Esse olho será verde, portanto, a escala tonal, a passagem será preto, verde escuro, verde claro, amarelo e o branco da folha. Repare que o amarelo ele apareceu tanto nesse olho verde e também no olho vermelho. Isso porque o amarelo ele faz parte da cor que compõe tanto o verde quanto o laranja. Para se obter o laranja, a mistura do vermelho com o amarelo, e para se obter o verde, é a mistura do azul com o amarelo.
Nesse aqui, a diferença é que a sombra interna do olho ali, né, eu vou deixar uma pintura bem marcada, bem dura mesmo, né, para você poder notar mesmo de propósito a diferença de um tom para o outro. Isso aqui foi intencional, foi proposital, diferente do que fiz nos outros olhos. Quer dizer, repare que soluções diferentes para cada olho, né, algumas coisas, alguns pontos específicos para cada olho, mas todos os três estão ficando muito bonitos, tudo certinho ali, muito agradáveis de se ver, né, de se olhar. E essas, claro, são só 3 exemplos. Existem diversas outras maneiras de se resolver pintura de olho, de se fazer. Né? Faremos outras vezes mais aqui no curso, outros meios de pintar e desenhar. E, claro, praticando, você mesmo vai descobrir diversas aí, com certeza, durante os seus treinos.
E assim finalizamos os nossos 3 olhos, né? Ficam muito legais depois de prontos, né? Podem ver aí, tal. Vou pegar aqui para finalizar a aula. Fica muito legal, né? Como sempre digo, como sempre oriento, pratiquem muito. Se você conseguir imprimir o gabarito, imprima de novo, né? Desenhe, use cores diferentes, né? Use cores diferentes, misturas diferentes de cor. Faça também olhos de outras referências que você encontrar aí, né? Fique à vontade. Pratiquem muito, pratiquem sempre. Espero que tenham gostado dessa aula. Eu adorei fazer isso aqui, né? Espero que tenham gostado. É isso aí, muito obrigado e até a próxima aula.